E aí, meu povo, como que vocês estão? Hoje bora falar um pouquinho de movimento e por que que movimento gera prosperidade na sua vida. Então, vou começar falando sobre essa questão, porque às vezes você ainda não entende, mas você vai entender a partir de agora. Por que que o movimento gera prosperidade na sua vida? Porque quando você se coloca em prontidão do universo, você, por exemplo, você fala assim, quero X coisa, quero morar fora do Brasil, quero um emprego novo, quero empreender. Porque assim, quando você faz esse tipo de pedido, o universo vai trabalhar para te atender. Seja agora, seja no momento que você vai conseguir receber aquilo, porque tem hora que a gente não consegue ter estrutura para receber aquilo que a gente está pedindo. Mas, por exemplo, se você pede algo, as coisas vão começar a se movimentar. A partir do momento que você vibra, a partir do momento que você já deseja aquilo, você pode ter certeza que vai acontecer, as coisas vão começar a se movimentar. Então, por que assim? Por que que eu preciso me mover? Porque o universo já está trazendo para mim. Porque quando você mostra essa prontidão, quando você mostra essa desenvoltura, as coisas começam a fluir cada vez mais. Porque assim, a gente está num mundo que é energia, mas também é físico. Então, assim, você tem que pedir, mas você também tem que agir, você tem que ir atrás, você tem que mostrar que você está fazendo acontecer. E não é mostrar de se provar para alguém, de se mostrar para alguém, de pedir aprovação para alguém, não. É de você movimentar as energias mesmo. Quando você começa a movimentar as energias, aí o negócio começa a fluir. Mais flui, viu? Por isso entra a ideia, sabe? De você se movimentar, porque pensa, você está se movimentando, o universo está movimentando, já são energias mais fortes ainda para aquilo acontecer. E aí a gente precisa também sempre lembrar de fazer aqui no material. Gente, tá um barulhinho aqui porque eu tô aqui numa quadra e tá cheio de criança, mas é o que temos para hoje, né? E a gente sempre tem que fazer o seguinte, fazer os pedidos, fazer o quadro de atração, mentalizar, afirmar, mas a gente também tem que se mover no plano material, então a gente tem que trabalhar, a gente tem que ir atrás, por exemplo, eu vi algo muito engraçado esses dias do cara falando isso, que a pessoa queria ganhar na loteria, ela ficava assim pedindo todo dia, Deus, eu quero ganhar na loteria, Deus, eu quero ganhar na loteria. Aí teve um dia que responderam pra ele e falou assim, tá bom, eu te ajudo, mas pelo menos joga na loteria, entende? Então, tipo, pô, faz um movimento, faz acontecer, sabe? Como que você vai ganhar na loteria se você nem joga na loteria? Então, vamos começar a, assim, ó, pensar. Beleza, eu quero X coisa, eu quero um carro. Eu quero fazer uma viagem legal. Então, assim, qual é o primeiro passo que você pode começar a dar? Então, assim, se você não tem passaporte, por exemplo, eu quero viajar, mas eu não tenho passaporte. Então, você já começa por aí. Pô, faz um passaporte, sabe? Pô, vai lá, faz o passaporte, sabe? Às vezes não tá. Às vezes essa grana é uma grana que você não tem no momento, mas se esforça. Então faz assim, ó, junta um dinheiro, junta R$ 20, R$ 50. Isso não vai fazer tanta diferença dependendo do seu cenário, sabe? Você colocar aquilo como uma prioridade para você e começar a acumular. Por exemplo, cada mês você separa R$ 20 até chegar no valor que você quer. E aí você tá mostrando que você realmente quer aquilo, porque você tá se comprometendo, você tá colocando energia naquilo. E aí é isso, gente, de ter energia e também de você fazer acontecer no plano físico. Então, se você tá juntando dinheiro, você tá pegando algo que é valioso seu. Seu dinheiro é valioso, então você tá pegando ele e guardando para uma finalidade. Então, quer dizer que essa finalidade é importante para você. E aí as coisas começam, tipo assim, ter mais uma importância, sabe? E aí começam a fluir mais. Você pode ter certeza. Aí, por exemplo, você vai lá e faz o passaporte. Aí do nada você recebe uma oportunidade. Porque nunca se sabe, gente. A gente recebe. Às vezes a gente acha que não teria. Não sei, a oportunidade assim nunca chega pra mim. Eu era essa pessoa de, nossa, sei lá, parece que nunca chega a oportunidade. Quem vai chegar aqui e me pedir para trabalhar com ele, pedir para ir para outra cidade, outra coisa. Mas acontece. Quando você menos esperar, alguma coisa pode acontecer. Então, se você quer algo, esteja prevenido, sabe? Vai construindo aquilo. E mesmo que alguém não te dê oportunidade, faça você, crie você suas oportunidades. Essa é uma das leis de prosperidade, umas leis de você atrair o que você quer. De, por exemplo, você se portar como se aquilo já fosse real. Entendeu? Então, por exemplo, quero uma casa. Então, o que eu faria? Eu começaria a juntar um dinheiro para casa, eu começaria a me imaginar numa casa. Eu começaria a fazer diversas coisas que envolvem uma casa. Eu já ia repetir para mim mesma. A minha casa, vou comprar esse prato aqui para minha casa, mesmo que eu não tenha casa.
não importa, entendeu? Então eu já ia começar a comprar algumas coisas para minha casa. Sabe o que que eu fiz, gente? Eu vou falar muito desse processo de viagem porque é o que eu tô fazendo agora. Eu tô conhecendo o mundo, conhecendo vários lugares, novos países e tal. Então, o que que eu fazia? Antes mesmo de eu ter comprado a passagem, eu fui lá e comprei o passaporte. Eu não sabia se isso ia dar certo mesmo, mas eu fui lá e fiz o passaporte. Falei assim, vou, sabe, naquela postura de, pô, vai acontecer, não importa, vai acontecer. Então eu já fui nessa postura, já fiz o passaporte. Não sabia não sabia de onde ia sair o dinheiro para passagem, porque assim, eu não tinha me programado. É, e era assim, tava faltando uns 2 meses. E eu falei assim, eu vou dar um jeito. E eu vou viajar, e é isso que eu quero. Porque minha vida, assim, deu um reboliço no ano passado. E aí eu decidi de uma hora para outra. Eu falei assim, não, então eu vou viajar o mundo, sabe? Eu vou ser nômade digital, vou conhecer lugares, sabe? Quando eu não tiver mais afim, quando eu não gostar mais, eu volto, não tem problema. Ou então fico por lá, não sei, sabe? Vamos embora. E aí eu comecei a fazer esse tipo de coisa. Eu comecei a arrumar uma mala antes mesmo de ter comprado passagem. Eu já comecei a arrumar uma mala, comecei a separar as roupas, comecei a desfazer de roupa que eu não ia usar mais. Eu comecei a separar coisas que eu ia usar, coisa que eu não ia usar, comecei a jogar fora, gente, como se aquilo fosse acontecer mesmo. Então, assim, esse é muito meu processo de manifestação. Eu começo a agir como se já fosse real na minha vida. E aí a virada de chave, entendeu? Então, por isso entra a questão do movimento também, porque quando você se movimenta, a energia vai mudando, a energia vai fluindo. Então, se você está jogando a sua energia para X atitude, aquilo vai acontecer. Aquilo está fluindo, você está jogando, sabe? Você está mentalizando, você está agindo conforme, então você começa a se alinhar. Você começa a se alinhar com o seu desejo. E quando você vê, no estalar de dedos aconteceu. Já está assim, ó, na frente dos seus olhos. Aí você fica assim, caraca, aconteceu. É, acontece. E é bem assim mesmo. O processo de manifestação é assim. É você agir condizente como se aquilo já fosse real. Por mais que você ache difícil. Com o tempo vai ficando fácil. Faz, sabe? Só faz. Depois você vai entendendo. Eu mesma, gente, eu nunca imaginaria que eu estaria aqui, tipo, pô, na Espanha gravando vídeo. Eu não me imaginaria, gente. Não era meus planos para 2025. Meus planos, na verdade, era estar no Brasil ainda e fazer viagens, sabe? Viajar e voltar para casa. Mas eu não sabia que minha vida ia dar um reboliço total desse. Mas por quê? Porque eu muito que co-criei também. Eu fiz um quadro de sonhos falando que eu queria viajar, que isso e tal. Eu tava me apaixonando muito por esse processo de ser nômade digital e não sabia. Então as coisas foram fluindo, sabe? E acontece também. Às vezes consciente e inconsciente acontece. E eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal. Se você quer saber mais, quer entender mais, eu tenho alguns links na descrição. Eu tenho mentorias, tenho cursos. Para você também que quer viver do digital, mas não sabe como, eu vou te ensinar. Você pode começar com poucos seguidores, que você consegue faturar um bom dinheiro. Dá para você viajar também, se você tem esse interesse. Ou cumprir com outros objetivos, tá bom? E dá uma olhadinha na descrição que você vai entender. E até mais.